Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. No passado, quando os senhores dos dragões da antiga Valíria dominavam grandes porções de Essos, valirianos aristocratas e ricos eram encontrados em vários cantos do seu império, desfrutando de visões e locais inusitados e curiosos, e gozando das benesses de serem, então, os senhores do mundo. Em um dos postos avançados fundados pelos mercadores valirianos ricos para se aproveitarem das rotas comerciais nos limites de seu território, foi a bela cidade de Lys, em uma das ilhas do Mar Estreito. Conhecida desde o início como Lys, a Adorável, a cidade demonstrou depressa seu potencial para ser algo além de um porto mercante, atraindo senhores dos dragões de várias partes do império por conta de seu clima quente e belos cenários. A abundância de palmeiras e árvores frutíferas, além de peixes nas águas verdes azuladas do entorno, também atraía todos os tipos de visitantes, e logo Lys foi convertida em um legítimo refúgio de férias para valirianos endinheirados. Quando a condenação se abateu sobre a Cidade Franca, alguns dos senhores de dragões valerianos escaparam da destruição justamente por estarem, então, passando tempo nessa ilha, o que contribuiu para a sua imagem de um local afortunado. Mas essa fortuna pouco durou, uma vez que os próprios licenos, se sentindo ameaçados pelo poder das criaturas, trataram logo de assassiná-las junto aos seus senhores, para preservarem essa nova chance de autonomia. Durante o século de sangue que se seguiu à condenação, Lys e Myr foram capturadas de assalto pelas tropas e pela frota de guerra de Volantis, já que os volantinos estavam determinados a reeditar o Império Caído e a se tornarem os novos senhores do mundo, como descendentes legítimos da Cidade Franca, e durante 2 gerações as 3 cidades foram governadas a partir de dentro das Muralhas Negras. Quando Volantis tentou conquistar também Tyrosh, ela foi confrontada por uma aliança de resistência de Tyrosh, Pentos e do Rei da Tempestade Westerosi, Argilac Durandal, e Myr e Lys aproveitaram a deixa para se levantarem em rebelião. A frota enviada por Volantis para esmagar a revolta licena foi queimada por Aegon Targaryen, que se aliou aos licenos e voou desde sua fortaleza insular em Balerion para auxiliá-los no combate. Assim, Lys se tornou independente uma vez mais, ainda que as terras disputadas tenham ficado devastadas pelos combates. Mais adiante no tempo, já em 49 após a conquista, Lys foi responsável por enviar a Westeros um grupo de 7 donzelas e beldades treinadas em seus famosos Palácios de Prazer para entreter os convidados e o séquito do Casamento Dourado, a grandiosa cerimônia de união de Alyssa Velaryon, mãe e regente do rei de Harys I, a Rhaegar Baratheon, seu mais próximo colaborador. Até mesmo alguns membros da família real de Westeros se tornaram de alguma forma envolvidos com as casas de prazer licenas, como foi o caso de Syra Targaryen, a 9ª filha do rei de Harys, que entrou para uma dessas casas após fugir dos 7 reinos. Mais tarde, em 96 após a conquista, após mais uma derrota de uma força de agressão enviada por Volantis, ainda empenhada em tentar reconstruir o império de outrora, os licenos se uniram aos Myranos e aos Tiroshinos, para se fortalecerem e resistirem de forma mais eficiente a outro possível ataque, e assim surgiu a Triarquia das Cidades, ou o Reino das Três Filhas, a união política das 3 antigas colônias valirianas. A princípio, a Triarquia foi um sucesso, inibindo não apenas novos ataques volantinos, mas também suprimindo incursões dos Piratas dos Dedos. Mas com o passar do tempo, Lys começou a criar um profundo mal-estar por conta de sua prática de capturar navios passantes para tomar novos escravos para serem treinados em seus caminhos dos suspiros e para se tornarem artigos de suas casas de travesseiros. Uma dessas vítimas capturadas, Joanna Swan, uma Westerosi, eventualmente se elevou na hierarquia social da cidade de tal modo que acabou conhecida como Cisne Negro, uma figura tão poderosa que praticamente governava Lys de maneira informal. Durante a Dança dos Dragões em Westeros, o Alto Conselho da Triarquia aceitou a proposta feita por Sir Tyrion Lannister e declarou apoio formal à facção verde de Aegon II. No entanto, uma pesada perda de navios de Myr e Tyrosh durante a Batalha do Gargalo gerou um grande mal-estar com Lys, já que o almirante da frota, o liceno Sharaco Lohar, foi acusado de manter os navios licenos longe do perigo de propósito, o que começou a minar a força da Triarquia. Paralelamente, o almirante foi capaz de tomar como cativo o príncipe real Viserys Targaryen, a quem acabou por vender ao Magister Banbarro Bassan.
A morte do almirante Lohar causou o desmoronamento da triarquia, no ano 131, já que se acreditava então que ele fora assassinado por um Mirano, como vingança. Isso levou Lys a declarar guerra a Myr, evento que é chamado até hoje de a Guerra das Filhas, e Tyrosh a tomar os degraus em proveito próprio, inaugurando uma fase de guerras quase intermináveis entre as cidades. O capitão-general Hakalio Rindun, responsável por tomar os degraus para Tyrosh, se autodeclarou Rei do Mar Estreito, o que levou Bravos, Lorath e Pentos a também se envolverem no conflito, aumentando ainda mais o caos. Muitos altos oficiais e magísteres licenos foram mortos nos combates, e a guerra terminou com a divisão das terras disputadas entre Lys, Myr e Tyrosh, e com uma inimizade persistente. Durante a guerra, uma antiga família de sangue valeriano e tradição banqueira, os Rhogar, ganhou grande influência sobre a política licena. O patriarca Lysandro Rhogar, chefe do Banco Rhogar, comprou o príncipe Viserys após a morte de seu detentor, Banbaro Bazen, casando-o então a sua filha Laura, já pensando na influência que ganharia com uma eventual ascensão de Viserys ao trono de Westeros. Lord Alyn Velaryon, durante uma viagem a Dorne, foi informado por Drazenko Rhogar, irmão mais jovem de Lysandro, a respeito do cativeiro de Viserys, e por isso navegou até Lys para negociar a libertação do príncipe real. O príncipe foi libertado e retornou a Porto Real com sua nova esposa Lara e 3 de seus irmãos, permitindo aos Rhogar adquirir influência junto à Casa Real de Westeros pela primeira vez. Os Rhogar se misturaram ainda mais aos Westerosi, com o casamento de Drazenko com Lady Alliandra Martell, princesa de Dorne. Com tais ligações poderosas, os Rhogar se tornaram, em essência, os senhores de Lys, e seu banco cresceu em riqueza, poder e influência, se tornando capaz até mesmo de rivalizar com o grande Banco de Ferro de Bravos, até então a maior instituição financeira do mundo. Isso levou Lysandro, em sua empáfia, a se declarar como o primeiro Magister vitalício de Lys, adquirindo desde então o apelido de Lysandro, o Magnífico. O período de governo e influência dos Rhogar ficou conhecido como a Primavera Licena, durante a qual o comércio entre os 7 reinos e a Cidade Livre atingiu o ápice, e muitas bolsas de nobres se encheram de vultosas somas de ouro. Nessa época, os licenos demonstraram toda a sua arrogância através de Lady Lara Rhogar, que mesmo vivendo em Porto Real, dentro da Fortaleza Vermelha, continuava a usar vestes licenas, a se cercar de senhoras de companhia e protetores licenos, e se recusava a aprender o idioma comum, continuando a se expressar apenas em valeriano liceno, acreditando se tratar de uma língua mais sofisticada e superior ao idioma dos reinos. A tirania de veludo de Lysandro terminou de maneira abrupta quando ele e seu irmão Drazenko morreram de maneira súbita, com apenas um dia de diferença, com os homens sem rosto de bravos sendo responsabilizados pelos assassinatos. A morte do Magister Vitalício abriu caminho para uma grande briga pelo poder, e seu próprio filho Lysaro, apesar das tentativas de tomar o lugar de seu pai como novo governante, não foi efetivo e acabou sendo posto de lado também. No fim, com os rumores de uma possível insolvência do Banco da Família, Lysaro se decidiu por fugir da cidade com toda a riqueza que pudesse transportar, acompanhado por um destacamento de 1000 Imaculados, deixando o banco e suas outras propriedades entregues à própria sorte. Os Magísteres confiscaram o Banco Rhogar, bem como seus palácios, mansões, armazéns, estaleiros, seu jardim perfumado e todas as suas galés, para garantir os pagamentos devidos pela família, e muitos familiares de Lysaro, que foram abandonados por ele, acabaram sendo vendidos como escravos. A família ficou arruinada, mas o próprio Lysaro acabaria pagando no fim, sendo capturado por oficiais da cidade em Volontaires, às margens do Rhoine, e levado de volta a Lys para ser açoitado até a morte por seus crimes. Nos 7 reinos, a dinastia Rhogar também perdeu poder, com Lothar Rhogar perdendo uma mão como punição por supostos desvios de recursos da filial Westerosi do Banco da Família, mas acabou sendo parte fundamental na fundação do Banco de Vila Velha, única instituição do gênero no reino. Outro Rhogar, Rogerio, estabeleceu o Filho da Sereia, única casa de travesseiros flutuante do mundo. Ainda outro filho da casa, Moredo Rhogar, usou o ouro cedido pelo Banco de Ferro para contratar mercenários tiroshinos para retomar o poder em Lys, dando ao falecido Lysaro um enterro digno na cripta familiar. Lady Lara Rhogar veio a dar à luz 2 filhos, os príncipes Aemon e Nerys, antes de também se encher da vida na corte e retornar para Lys. O príncipe Aemon eventualmente cresceu para se tornar Aemon IV, um indigno, primeiro rei Westerosi de sangue liceno, e veio a tomar para si, no fim da vida, como amante, uma senhora do antigo sangue, Sereneide Lys, vinda de uma família empobrecida de sangue valeriano. Com ela, ele concebeu uma filha ilegítima, a bela Shira Seastar, que se tornou um dos bastardos legitimados pelo rei em seu leito de morte.
Em 209, o príncipe Aerion Targaryen, o Chama-Viva, foi exilado temporariamente em Lys, por conta de seu envolvimento na morte do filho do rei Daeron, Baelor Quebra-Lança, e possivelmente veio a conceber ali alguns bastardos. Nos dias atuais, Lys continua sendo um dos destinos de prazer mais procurados por aristocratas de Westeros e Essos. A ilha em que se situa é bastante paradisíaca, situada na mesma latitude de Volantis, o que significa verões tremendamente quentes e invernos bastante amenos. O sangue antigo de Valíria ainda corre forte nas veias licenas, e o povo da cidade apresenta frequentemente os traços valirianos padrão, com cabelos claros e prateados e profundos olhos azulados ou purpúreos, o que fez com que os Targaryen buscassem por esposas, maridos e amantes do sangue antigo em Lys por diversas vezes. Os licenos são conhecidos também por seu amor por perfumes e adereços visuais, além da predileção por cachear seus cabelos. A língua licena, uma corruptela do Alto Valiriano falada aqui por séculos, é descrita como líquida, fluida e musical, e está em vias de se distinguir das demais línguas das cidades livres e de se tornar um idioma à parte, mas o Alto Valiriano padrão também é largamente compreendido aqui. Os licenos são, tal como os tirocinos e os bravosianos, profundos apreciadores da música e das artes. Sendo também uma cidade portuária, o comércio marítimo é responsável por grande parte da riqueza de Lys, com navios vindos de todas as partes do mundo aqui aportando para negociar. Essa influência de diversos povos e culturas faz com que Lys não tenha uma só religião oficial, com deidades como Pantera, Indros do Crepúsculo, Bacalon, a Criança Pálida, Sagil e Hilor, o Senhor da Luz, sendo adorados por aqui, em templos dispostos diante da orla do Mar do Verão. Lys possui também uma divindade feminina ligada ao amor e altamente erotizada, que pode ser vista retratada nas moedas de ouro cunhadas na cidade, embora não se saiba se ela é a mesma deidade descrita como a Senhora Chorosa de Lys. As antigas rivalidades com suas irmãs Myr e Tyrosh ainda correm fortes também, mas ao contrário do que acontece em Westeros, onde senhores e reis convocam seu povo para reunir exércitos e lutar entre si, os licenos e os homens das outras cidades livres lutam nas terras disputadas com suas economias, contratando companhias mercenárias vindas de várias partes de Essos, como os Segundos Filhos, os Corvos Tormentosos, a Companhia do Gato e a Companhia Dourada, para lutar nas terras disputadas em nome deles. A economia licena é largamente baseada no tráfico internacional de escravos, e os licenos são notórios até os dias de hoje por sua voracidade na busca por jovens rapazes e belas donzelas para escravizar e levar para o treinamento em suas famosas casas de travesseiros, os bordéis mais famosos do mundo conhecido, onde os cativos são ensinados no caminho dos 7 suspiros, sendo depois postos à disposição dos ricos visitantes que vêm de todas as partes em busca de seus serviços sexuais, ou então vendidos a outros lugares por altíssimas somas em dinheiro. Os licenos também são produtores de finos vinhos tintos e brancos, se aproveitando da fertilidade de sua ilha, e manufaturam também finas peças de tapeçaria. Paralelamente, os alquimistas da cidade são também notórios por produzirem alguns dos venenos mais mortíferos e indetectáveis do mundo, incluindo o estrangulador e as lágrimas de Lys, dos quais falei em meu vídeo sobre a saúde e a doença no mundo das crônicas, que você pode assistir clicando no cartão acima. Outros produtos famosos da cidade incluem adagas ornamentadas, fortes perfumes florais e peças de vestuário. Personagens famosos das crônicas nascidos em Lys ou que por aqui passaram incluem Príncipe Oberyn Martell, enviado para a cidade pouco após seu duelo de honra com Lord Edgar Arrowwood, após o príncipe ter sido pego na cama do Lorde, acompanhado da senhora sua esposa. Oberyn foi enviado para Lys por sua mãe após a morte do Lorde, já que os rumores que circulavam em Dorne davam conta de que Edgar havia sucumbido por conta do veneno embebido na ponta da lança do príncipe, já que os ferimentos impostos por ambos um ao outro haviam sido apenas superficiais e leves. Oberyn ficou na cidade por pouco tempo, e ninguém em Dorne ousou chamar aquilo de exílio, devido ao alto nascimento do príncipe. Lord Tywin Lannister, que por aqui passou brevemente quando jovem, ainda durante o reinado de seu então amigo, o rei Aerys II. Varys, a Aranha, mestre dos sussurros de Aerys II e Robert I. Viveu sua infância na cidade, como escravo antes de se unir como aprendiz a uma trupe de pantomimeiros e abandonar a cidade, viajando com sua nova companhia. Jon Connington, antigo senhor de Poleiro do Grifo e mão do rei. Foi despojado de sua senhoria e exilado pelo mesmo Aerys II após sua derrota para o rebelde Robert Baratheon na Batalha dos Sinos, e teve de fugir de seus irmãos em armas da Companhia Dourada sob a acusação de ter roubado dinheiro do baú de guerra da companhia. Segundo rumores, ele se matou com a bebida pouco após sua chegada a Lys, tamanha sua desonra e vergonha. Sir Jorah Mormont,
que por aqui passou com sua esposa, Lady Liness Hightower. Ele era, então, um homem arruinado, que se uniu às companhias mercenárias para tentar ganhar dinheiro e sustentar o estilo de vida opulento de sua senhora, sem sucesso. Após lutar contra os Braavosi no rio Rhoyne, ele retornou à cidade para descobrir que Liness se tornara amante e concubina do príncipe do comércio Tregar Ormolen, que comunicou a Jorah que ele seria escravizado em razão de suas dívidas, a menos que abandonasse sua esposa e deixasse a cidade imediatamente. Kisdar Zolorak, um dos grandes mestres de Meereen, esteve em Lys durante sua juventude. Daenerys Targaryen passou pela cidade acompanhada por seu irmão Viserys durante seus anos de fuga e exílio em Essos, buscando por apoio para sua causa. Doreah, uma das aias de Daenerys durante seu casamento com Khal Drogo, dada como um presente de matrimônio, também se originou em Lys, tendo sido ali encontrada por Illyrio Mopatis, servindo em uma das casas de travesseiros da cidade. Salador Saan, o príncipe pirata do Mar Estreito e velho colaborador de Davos Seaworth, também é oriundo de Lys. Lyson Omar, o mestre dos espiões da Companhia Dourada, também é natural da cidade.